Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a obra Quincas Borba, do Machado de Assis. É uma obra que representa o realismo, então, assim como nós fizemos em outras obras, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre o realismo em si, algumas características que são fundamentais aí para a compreensão da obra, para depois a gente falar da obra propriamente dita. Então, o que a gente não pode esquecer a respeito do realismo? O movimento artístico em si, principalmente literário, ele vai cuidar justamente de fazer um retrato da realidade para que a gente possa estudar essa realidade. É importante, inclusive, que a gente lembre que essa análise mais aprofundada a respeito da nossa própria realidade, ela se dá já desde a terceira fase do romantismo, na poesia. Inclusive, para quem já me conhece há mais tempo, sabe que eu costumo com frequência associar 5 movimentos diferentes literários, porque eles estão muito próximos no tempo e o contexto compartilhado entre eles é exatamente o mesmo. Quais são esses 5 movimentos, então? A terceira fase do romantismo na poesia, o próprio realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo. Então, o contexto não é dos melhores aqui no Brasil. Por quê? Nós estamos vivendo um momento de frustração a partir de tudo aquilo que nós poderíamos ter sido como nação, como país, e não fomos. Inclusive, isso é bem a essência daquilo que a gente vai ver na obra, nessa obra, Quincas Borba. Esse personagem, inclusive, o Quincas, ele já esteve presente lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito rapidamente ele apareceu, assim como ele entrou, ele saiu da vida do nosso protagonista. E aí, quando a gente pensa, muito bem, agora nós teremos uma obra que é específica do Quincas Borba, mais uma vez a gente vai ser presenteado aí pelo Machado de Assis, porque na verdade não é exatamente a vida do Quincas Borba que vai ser retratado para a gente, ou um período da sua vida, e sim do nosso protagonista, que é o Rubião. Então, o que a gente vai observar? Tudo aquilo que nós poderíamos ter sido e não fomos, é exatamente essa a essência, como eu disse, do nosso personagem. E pensando na proposta realista, a gente vai ter justamente essa visão. A partir da expectativa que foi formulada nos brasileiros da época, a partir da nossa proclamação de independência em relação a Portugal e os desdobramentos disso tudo, né, que se sucederam, são desdobramentos que, na verdade, vão causar na gente um profundo pesar, mesmo como sociedade. Não evoluímos assim como nós achávamos que poderíamos ter evoluído. E esse olhar muito atento, muito próximo da realidade, é exatamente o que a gente vai observar em todas as obras realistas, em todas as obras do Machado de Assis, mas nessa em especial a gente observa isso também. Então, o que estarão presentes, né? Aquelas características muito típicas. O adultério, novamente, virá figurar aí, né? Nessa obra. Não teremos a consumação do adultério. Então, para quem é mais aflito por esse tipo de história, sinto em frustrar suas expectativas. Mas nós teremos alusão a isso também. E nós teremos as relações de conveniência. Aquilo que a gente chama de mola propulsora da sociedade brasileira daquela época e até hoje é assim. Aquela questão de você estar associado com pessoas que possam te garantir alguma vantagem social. E é exatamente o que a gente vai observar. O nosso protagonista, Rubião, ele já começa a sua narrativa dessa maneira, né? Ele só se aproxima do Quincas Borba no final da vida dele, justamente porque há uma possibilidade ali dele ser agraciado de alguma maneira, dele receber alguma vantagem. Claro que ele se torna amigo, essa proximidade, essa dependência também que o Quincas Borba acaba manifestando em relação a ele, gera nele uma certa ternura, não há dúvida. Ele é amigo, ele se considera amigo do Quincas Borba, mas é uma amizade assim muito relativa. É uma amizade que vai muito de acordo com os próprios interesses do nosso protagonista. Isso é essencial também da gente deixar muito bem estabelecido. E aí, a partir do início dessa narrativa, então, a gente é apresentado ao Quincas Borba no finalzinho de sua vida. O Quincas Borba, ele é um personagem muito enigmático, já desde lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas.
E por que ele é enigmático? Porque ele apresenta para a gente uma filosofia de vida. Lá em Memórias Póstumas, essa filosofia é muito rápida também. A gente só se depara com aquela máxima dele de que é ao vencedor as batatas. E aí, nesse primeiro capítulo, a gente começa a observar um certo interesse aí por parte do nosso protagonista, o Rubião, em compreender tudo aquilo que é tão difícil, que o Quincas Borba sempre repete, como se ele fosse realmente um homem muito sábio. Inclusive, nesse momento, o Rubião se coloca nesse lugar de que talvez ele possa me dar também a sua sabedoria, eu possa ser privilegiado, porque me parece que ele é um homem de muitas leituras, de muita cultura, de muita experiência, muitas vivências, e aí eu quero entender, eu quero compreender o que significa de fato aos vencedores as batatas. E aí, nessa ocasião, o Quincas Borba realmente explica para ele o que é isso, que é a base da sua filosofia, que consiste no quê? Os fins justificam os meios, né? Então, não importa o que você tenha que fazer, de fato, desde que isso te garanta ser bem-sucedido, está tudo bem, porque realmente a gente vai verificar que os mais adaptados é que sobrevivem. Isso não é por acaso. A gente tem que levar em consideração que o realismo, ele é contemporâneo a algumas correntes ideológicas, filosóficas e científicas que dizem, inclusive, ou que tentam explicar aí o comportamento do ser humano de uma forma geral. Entre todas essas correntes científicas, sociológicas, inclusive, porque a gente tem o início da sociologia nessa época, a gente tem a questão do evolucionismo, do Darwin. E aí a gente tem, dentro dessa teoria darwinista, justamente a questão da adaptação. Os melhor adaptados realmente são os que se sobressaem dentro aí da escala evolutiva. E é exatamente essa a filosofia do próprio Quincas Borba, né? Aos vencedores, então, as batatas. Então, o que a gente vai ter dentro dessa máxima filosófica? A explicação de todo o comportamento dele, de vida. Inclusive, lá em Brás Cubas, ele, num abraço, quando ele não estava muito bem de dinheiro, ele acaba roubando dinheiro. Um relógio do Brás Cubas, né? Então, tudo isso vem à tona como aquelas memórias mesmo de finalzinho de vida, é isso que a gente vai observar. O nosso Quincas Borba tem um cachorro que é o seu fiel escudeiro, é seu amigo, ele diz inclusive que é o único amigo dele, não querendo desmerecer a amizade que o próprio Rubião lhe oferece, mas ele acaba realmente reconhecendo no cachorro uma verdade maior, porque o cachorro ele não compartilha dessas questões aí das conveniências sociais. E ele dá o seu próprio nome para o cachorro. Então, nós temos um cachorro aí que vai nos acompanhar durante toda a narrativa, também de nome Quincas Borba, então cuidado para que vocês não se confundam. A questão é que, poucos dias depois aí desse nosso diálogo inicial de Rubião e Quincas Borba, Quincas Borba, pessoa, né, aparentemente se restabelece, a narrativa é iniciada em Barbacena e o Quincas Borba decide ir para o Rio de Janeiro, para a corte. Por que ele decide voltar? Porque ele tem negócios a tratar lá e ele realmente vai. Antes de ir, ele reformula o testamento dele e vai. Essa questão da reformulação do testamento gera uma certa euforia ali no Rubião, porque ele acha que pelo fato dele não ter mais ninguém na vida e pelo fato dele estar cuidando dele, ele pode ser beneficiado de alguma forma por esse testamento. E ele vai embora para o Rio de Janeiro, contradizendo todos os conselhos médicos e os conselhos do próprio Rubião, ele vai. Só que antes de ir, ele faz 1000 recomendações para que o Rubião tome conta do Quincas Borba cachorro, e ele fala, não, pode ir tranquilo que eu cuido dele. E ele realmente vira o tutor, vira o guardião lá do Quincas Borba cachorro. Acontece que Quincas Borba pessoa não volta no Rio de Janeiro, porque acaba falecendo lá, e aí o testamento é aberto, né? A leitura do testamento ocorre, e no testamento realmente todas aquelas expectativas do Rubião são atendidas. Todas as posses são deixadas única e exclusivamente para o Rubião. Ele é um herdeiro universal, isso faz dele algo muito especial. Ele era um professor
e aí ele abdica do seu cargo de professor justamente para poder tomar conta do seu amigo, do Quincas Borba. Por quê? Qual que é essa relação que é estabelecida entre os dois? O Quincas Borba esteve prestes a se casar com a irmã do Rubião. Só que essa irmã veio a falecer antes do casamento, o que é muito típico também, né? Lá desde o romantismo a gente observa esse tipo de ocorrência. E em virtude do casamento não ter ocorrido, eles se aproximam e se tornam amigos, e aí ele que acaba ficando lá responsável pelos cuidados que são administrados ao Quincas Borba pessoa e Quincas Borba cachorro. Só que existe uma ressalva importante dentro desse testamento. Qual é? A ressalva de que tudo pode ser transferido para o nome dele, desde que ele continue sendo o guardião do Quincas Borba cachorro. E aí, nesse ponto, a gente tem pontinhas de sarcasmo, de ironia, que são tão típicas do Machado de Assis, e até daquilo que pode ser considerado cômico. Inclusive, para quem já assistiu a algumas aulas sobre realismo, inclusive as minhas mesmo, quem é meu aluno presencial, a gente não chega a dizer que dentro do realismo existe a possibilidade da comicidade, mas dentro da narrativa do Machado de Assis, em alguns momentos você se pega dando risada, né? E esse é um momento importante, porque antes do testamento ser lido, ele dá um jeito de se livrar do cachorro. Assim que ele sabe da morte do amigo, ele pensa assim, pronto, acabou minha obrigação, eu vou tratar logo de passar o cachorro adiante. E ele realmente pede para que os seus empregados deem um cachorro para uma conhecida dele. Só que a partir do momento que ele sabe da ressalva que existe lá no testamento, aí ele sai correndo como se o Quincas Borba, cachorro, realmente fosse importante para ele. E assim ele faz, né? Então é um momento que a gente pode achar graça mesmo, né? E até dar risada. Seria cômico se não fosse trágico, é sempre essa máxima que a gente vai observar. E aí, por que eu digo que é trágico? Justamente porque a gente vai observar aquela questão da conveniência social. Se eu vou receber alguma vantagem de alguma forma, então eu realmente me coloco à disposição. Não existem mais vantagens, então eu descarto tal relação social, tal conveniência social. Inclusive isso a gente vai observar durante toda a narrativa, até o finalzinho da obra, a gente vai ser convidado o tempo todo a discutir, a refletir sobre essa relação. A mola propulsora, como eu disse no início, né, do vídeo, das relações sociais aqui no Brasil, ela está estabelecida a partir disso, dessas questões de conveniência social. Por isso que eu digo que seria muito cômico se não fosse tão prejudicial. A questão da falsidade mesmo, da hipocrisia, tudo isso vai ser discutido ali pela obra. Muito bem, a partir do momento que o Rubião pega o cachorro de volta, então, né, traz o cachorro de volta consigo, aí sim ele começa a ter acesso a tudo aquilo que ele acredita ser a fortuna lá do Quincas Borba. Só que ele vai precisar sair, então, de Barbacena e ir até a corte. E ele vai, feliz da vida. Ele adquiriu um status completamente diferente a respeito de si mesmo. De novo, isso é uma temática frequente, recorrente dentro da obra do Machado de Assis. Lá na obra O Espelho, a gente tem exatamente isso, no conto O Espelho. Porque o nosso protagonista, ele só consegue se enxergar e se observar, se entender como gente a partir do olhar do outro. É a mesma coisa que acontece agora com o nosso protagonista, que é o Rubião, que só consegue ter visibilidade para ele mesmo a partir do momento que ele tem certeza que o outro vai olhar para ele com um olhar diferenciado, já que ele é herdeiro universal. E na viagem de trem, então, até a corte, ele conhece um casal, que é o Cristiano Palha e a Sofia Palha, e ele não está se aguentando, não está se cabendo mais dentro de si mesmo e acaba falando o porquê da sua viagem, por que ele está indo até a corte. E ele fala, então, que ele é herdeiro de uma grande fortuna, que ele é herdeiro universal, blá, blá, blá. Ele nunca tinha visto aquelas duas pessoas antes na sua vida, mas eis que ele desatou a contar toda a história, né, para os dois. E aí, num certo momento das confissões todas, o próprio Cristiano se sente incomodado com aquilo e diz, olha, seria interessante que daqui para frente você não ficasse falando tudo isso para pessoas desconhecidas, porque você não sabe
né, quem são as pessoas, quais são as intenções, mas olha, se você precisar, assim que você se estabelecer no hotel, você me procura, o endereço da minha casa é esse, porque eu quero te ajudar, eu quero te mostrar tudo e tudo mais, né? E de fato eles se aproximam. Nesse momento, a gente não consegue estabelecer, nós leitores, não conseguimos estabelecer se realmente essa aproximação do Cristiano em relação ao Rubião é verdadeira, é sincera, se realmente essa amizade aconteceu de maneira verdadeira, ou se ele tem também algum interesse. E aí, aos poucos, a gente vai descobrindo que sim, que ele tem interesse sim, porque realmente a quantia herdada ali pelo Rubião não é pequena, e o Cristiano é um homem de negócios. Então ele observa que a partir dessa associação, a partir do fato dele poder administrar todo esse dinheiro, né, até como um favor inicialmente para o seu recém-amigo, pode gerar alguns benefícios para ele e para sua esposa. O interessante também é o posicionamento da esposa do Cristiano, a Sofia. Porque ali no trem, como ela ainda não entendeu muito a relação entre eles, ela se apresenta completamente alheia. E isso incomoda, inclusive, o próprio Rubião, porque ele vê que ela é uma mulher muito bonita, eles são muito novos, os três, né? Ela é muito bonita, mas ela está muito alheia, está muito dispersa, parece meio antipática, que não está muito afim de conversar, né, de estabelecer contato. E chegando no Rio de Janeiro, quando o marido possivelmente, né, tenha falado para ela, olha, é bom que a gente estabeleça contato com ele, quando o Rubião vai até a casa deles, em Santa Teresa, o comportamento da Sofia é completamente diferente. Ela é extremamente solícita, ela é extremamente simpática, e é a partir desse momento que ele vê na Sofia uma mulher infinitamente mais bonita do que ela era lá no trem. E aí, como não poderia deixar de faltar, né, numa obra e num romance propriamente dito, a gente vai ter a paixão avassaladora que o Rubião vai nutrir em relação a Sofia. Ele se sente completamente preso a ela, né? Todas as ações, todas as falas, toda a descrição do que ela é, de como ela se comporta, de tudo aquilo que ela faz, nos remete a essa ideia de um amor de perdição mesmo. E ele não consegue de maneira alguma externar esse amor, né, que ele tem em relação a ela. Externar com palavras ou ainda com uma aproximação física. Porém, ele externa com a presença dele o tempo todo na vida deles e também com presentes. Ele dá presentes caríssimos para a Sofia. Neste momento, a gente percebe que Cristiano e Sofia estão galgando posições maiores, econômicas e sociais na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, essa aproximação com o Rubião é tão importante. De fato, a partir dessa associação de dinheiro emprestado que acontece entre eles, de sociedade mesmo, econômica entre eles, eles realmente vão conquistando essas posições maiores. O círculo de amigos deles vai se expandindo, são amigos cada vez mais importantes dentro da sociedade. Isso ocorre tanto para o Rubião quanto para a família Palha. E eles estão sempre envoltos naquilo que é típico também de todas as obras realistas. Aquelas pessoas que são mais importantes, que são influenciadoras na época. Na atualidade a gente tem um influencer digital, na época era um influencer pessoal, físico. As pessoas influenciadoras estavam sempre rodeadas por aquelas pessoas que gostariam de acessar todos os benefícios que as pessoas podem oferecer. Sejam benefícios econômicos, financeiros, propriamente ditos, seja simplesmente o acesso à boa vida. Então, por exemplo, na casa do Rubião, são oferecidos jantares, almoços. Nesses jantares e almoços, come-se do melhor que possa ter, né, de comida, bebem-se vinhos, licores, há uma referência a licores muito caros, licores muito bons, charutos caríssimos também. Rubião tem centenas de charutos à disposição para os seus convidados. Os seus convidados, inclusive, têm a pachorra de levar charutos embora.
de irem para almoçar ou jantar e ficarem ali, né, conversando, mas quando eles vão embora, eles levam esses charutos embora. Então, assim, é importante estar ali, não só porque a sociedade pode te reconhecer de uma maneira diferente, uma vez que você tenha esse círculo de amigos, mas também pelo fato de que você pode ter acesso a coisas que na sua vida normal você talvez não tivesse. E tanto o Palha e a Sofia se figuram dessa maneira, como principalmente o Rubião. Aliás, há uma ocorrência ali na vida do Rubião bem interessante, que é o fato de, num dos dias em que ele está passeando, ele está inclusive a pé, o que não é muito frequente para ele, mas isso ocorre, ele salva um menino de uma morte iminente, porque o menino estava prestes a ser atropelado por uma charrete. E é uma criancinha que sai correndo, assim, meio peralta, e ele salva o menino. E na hora a comoção é muito grande. E é uma comoção tão grande, inclusive, que acaba virando notícia de jornal. Então, num determinado momento, aquele ilustre desconhecido, vindo de Barbacena, ex-professor, que não tinha posses, que tinha uma vida super simples e pacata, se torna uma pessoa extremamente reconhecida na corte do Rio de Janeiro. Não só porque tem dinheiro, porque tem negócios, porque empresta dinheiro para os outros. O Rubião, ele passa a fazer empréstimos, olha que coisa incrível. E ele está numa situação tão favorecida que ele não precisa cobrar. Então, caso as pessoas não quisessem pagar, tudo bem, isso não seria um problema, né? E ele passa a ser reconhecido por todas as qualidades dele, inclusive pelo fato de ter aparecido no jornal, ter salvado o menininho. Então, ele se torna alguém extremamente importante dentro da sociedade. É interessante que essa importância, ela é justamente a importância que os outros dão a ele, mas ele ainda se coloca naquela condição mais inferior. Inclusive, em determinado momento, ele diz que em determinadas ocasiões, mesmo na companhia de pessoas mais importantes, mesmo tão reconhecido, ele é o mesmo sujeito lá de Barbacena. Ele ainda se inferioriza em relação aos outros, ele ainda é menor em relação aos outros. A própria Sofia, ele nunca teve coragem, né, de realmente se declarar para ela, até que chega um momento que ele vai se apropriando dessa visão externa que nutrem em relação a ele, e ele, cheio de coragem, numa das noites de festa na casa da Sofia, de jantar, com muitos convidados, com música, com dança e tudo mais, ele se declara para Sofia. Ele fala realmente que é apaixonado por ela, que ela é o centro do universo dela, compara ela às estrelas e pede, inclusive, para que, se ela puder correspondê-lo, todos os dias, que às 10 horas da noite ela olhe para o céu, aviste o cruzeiro, e aí ele estaria nessa mesma posição, e aí os sentimentos, as almas, os pensamentos poderiam se encontrar. Só que a Sofia repele a ideia de uma forma tão veemente que isso magoa o Rubião, porque ela não repele simplesmente por ser casada, que isso poderia ser inclusive uma questão importante ali para enobrecer ainda mais, né? Para exaltar as qualidades todas da Sofia. Não, ela rechaça ele porque eu acredito que ela nunca tenha pensado nessa possibilidade, nunca houve atração por parte dela em relação a ele, ela nunca o viu de fato como um homem, né? Ela é casada, muito bem casada, se dá super bem com o Cristiano, né? Não há problemas, não há conflitos no casamento deles. Porém, não há aquele extremo da felicidade dentro do casamento deles, e a gente vai ver isso ao longo da narrativa também, né? E aí chega que ela conta para o marido, olha, o Rubião fez isso, isso e isso, falou isso, isso, isso para mim. Num primeiro momento, o Cristiano se sente ameaçado, mas como ele percebe a atitude dela, que é uma atitude de contrariedade em relação a isso, ele relaxa e ele fala assim, olha, mas não é bom que a gente afaste ele de casa, porque num primeiro momento, o pedido da Sofia em relação ao Cristiano era justamente isso, que os negócios se findassem entre eles, as relações comerciais e as relações de amizade também. E aí ele fala assim, olha, não é bom. De novo a gente vai ver a questão da conveniência social. Porque, de repente, mesmo que a Sofia estivesse sendo falsa e não quisesse se afastar, de fato, do Rubião, o Cristiano considera e fala assim, ó, peraí,
mas eu ainda posso me beneficiar muito a partir dessa relação. Como que eu vou simplesmente me afastar, ou afastar o homem daqui de casa? Ele usa exatamente essa expressão, né? Não há meios a gente contornar isso e tal, e de fato é o que a Sofia faz. Ah, tudo bem, se você quer assim, se você prefere, tudo bem. Só que acontece dos dois ficarem constrangidos, sem dúvida. A Sofia não tanto, pelo menos ela não aparenta esse constrangimento para o Rubião, mas o Rubião fica extremamente constrangido. E aí nós temos a inserção de uma terceira figura dentro de uma terceira não, né? De uma quarta figura, porque já é um triângulo pseudo-amoroso, que é o Carlos Maria. O Carlos Maria é, inclusive, uma dessas pessoas que circula entre os grupos sociais todos, já esteve, inclusive, na própria casa do Rubião, e eis que ele é um jovem extremamente galanteador. E ele se coloca a fazer galanteios de maneira pública para a Sofia, sem pudor algum. Eu acredito, inclusive, que ele faça isso porque não há sinceridade, de fato, nas palavras dele. É diferente do caso do Rubião, que espera um momento de intimidade para se declarar ou para fazer os galanteios. Porque aquilo tudo é verdade, então ele fica envergonhado porque todo mundo sabe que ela é uma mulher casada. Já o Carlos Maria não, ele se põe a fazer isso de maneira pública. E a Sofia acha muito legal. A gente percebe, inclusive, essa questão da falta de extremo da felicidade no casamento deles, porque, embora ela não se coloque nessa condição de cometer o adultério, propriamente dito, ela se coloca na condição de alguém que é dependente dos galanteios. Ela é dependente dos olhares, ela é uma mulher bonita, não há como negar. Ela é uma pessoa bonita, inclusive de figura, eles querem dizer que na verdade ela tem um corpo muito bonito. O marido dela explora isso nela o tempo todo. Ele, desde o início do casamento, explora o decote dela, por exemplo. É um decote farto, é um decote bonito. E aí, todas as vezes que eles vão a uma situação social em que ela pode ser mostrada, aquela história bem do troféu, né? Olha como isso é importante, uma mulher é linda, né? E tudo mais. Ela é colocada dessa maneira, como vitrine mesmo. E ela gosta, ela não se incomoda com isso, muito pelo contrário. Ela vai se nutrindo desse tipo de olhar, desse tipo de admiração. A gente vai observar isso em outras obras também, não só do próprio Machado de Assis, mas na obra A Falência, da Júlia Lopes de Almeida, a gente vai ver exatamente essa mesma situação. A Camila, que é a nossa protagonista lá na obra A Falência, se nutre desse tipo de olhar, desse tipo de galanteio, desse tipo de admiração. E é exatamente a mesma coisa que ocorre aqui com a nossa Sofia, né? A nossa não, a do Rubião, do Cristiano, do Carlos Maria, de quem mais queira admirá-la, né? E aí o Rubião percebe essa relação, né, que existe entre os dois, porque a Sofia se deixa levar, são trocas de olhares, são sorrisos, são comportamentos mais próximos. Nos dias de festa, são os bailares com o Carlos Maria, né, ele é um valsador de primeira e ela também, então eles dançam por muitas horas, né, juntos e trocam ali confidências e tudo mais. E isso deixa o Rubião mais magoado ainda, porque além de rechaçá-lo, ele começa a imaginar que então esse afastamento da Sofia é justamente em relação ao Carlos Maria. Agora, de início, ele tinha imaginado que talvez ela não quisesse nada com ele porque ela é uma mulher casada. Como eu falei, isso exaltaria a figura dela para ele. Mas aí ele começa a imaginar que não, que na verdade ela não quer nada com ele porque ela já está envolvida com outra pessoa. E aí ele escuta uma história também de um cocheiro, de uma moça que estava numa rua, entrando na casa de alguém, blá, blá, e ele chega à conclusão que pode ser a Sofia de fato. Isso causa dor, isso causa transtorno, isso causa sofrimento para o Rubião. São dias e dias que ele fica pensando nisso, e a Sofia lá, sem saber de toda essa ruminação aí do Rubião, de todo esse sofrer calado dele. E ele se afasta da casa deles, em virtude disso, e ela começa a ficar preocupada com o afastamento do Rubião. Neste momento da narrativa, Cristiano e Sofia já gozam de uma posição econômica melhor. E essa melhora, né, esse benefício é em decorrência desse relacionamento que eles nutrem com o Rubião. E aí, eis que eles conversam num determinado evento
e o Rubião e a Sofia, e ela esclarece que não há nada entre ela e o Carlos Maria de jeito nenhum. Imaginem se ela começa a ter boatos sobre ela e o suposto caso com o Carlos Maria sendo espalhado, né, corte afora. Não se esqueçam que o realismo é o momento ali de manter as aparências, então as aparências realmente são as mais importantes. E aí a gente tem, né, mais alguns eventos, o cachorro, talvez você, vou dar uma de Machado de Assis aqui, mas talvez você tenha ficado curioso ou curiosa a respeito do que ocorre. O cachorro continua na posse do nosso Rubião, ele continua cuidando dele. Existem momentos em que ele se perde um pouco entre ser afetuoso com o cachorro e não, né, de achar que ele é apenas um cachorro, mas existem momentos em que ele entra num conflito, numa piraçãozinha, de que talvez o seu amigo o filósofo, Quincas Boba, tenha encarnado no cachorro. Então ele se culpa em alguns momentos por deixar o cachorro tanto tempo sozinho, ele fica preocupado, né, com o cachorro, então ele vai mesclando momentos de indiferença em relação ao cachorro, de tratá-lo apenas como cachorro, ou momentos realmente de maior aproximação, que a gente percebe a afetuosidade e tudo mais. É interessante também que os convivas, aquelas pessoas que estão sempre por perto do Rubião, sempre na casa dele, estabelecem também um contato de aproximação com o Quincas Boba. Então, eles brincam com o cachorro, eles dão comida para o cachorro nos momentos das refeições. É bem interessante essa aproximação que a gente tem aí. É algo que a gente vai ver no naturalismo também. Depois, lá no modernismo, momentos adiante, dentro da nossa linha cronológica e literária, a gente vai observar que já no modernismo a gente tem aquela visão de animismo, né, de personificação, de transformar o animal em algo que é mais humano do que os próprios seres humanos. Mas essa questão aí da personificação, né, do animal é algo para mais adiante, não é para agora. Eu só quis comentar porque em alguns momentos realmente a gente se aproxima muito da narrativa, né, do Quincas Boba. Ele não vai aparecer com tanta frequência aí nos capítulos, mas os momentos em que ele aparece são muito importantes, são assim muito decisivos dentro da narrativa do nosso próprio protagonista e das pessoas que convivem com ele também, né? Isso é importante da gente pontuar e deixar bem claro aqui também. E aí o tempo vai passando, né? Esse afastamento da Sofia vai trazendo mais sofrimento, mais dor ali para o Rubião, e chega um momento em que ele pensa assim, tudo bem, se ela não tem nada então com o Carlos Maria, porque inclusive ele fica sabendo que o Carlos Maria vai se casar com uma prima da Sofia, aí ele se torna mais valente, ele se torna mais corajoso. A própria Sofia percebe isso nele. A postura dele é diferente, o olhar, a imposição da voz. Ele começa a ficar realmente mais corajoso. Parece que o Rubião se apropria de si mesmo e daquela imagem que os outros têm dele, né? E aí eis que um dia ele se enche de coragem, vai conversar com ela em casa, ela já está de saída, e ele entra no carro, junto com ela, o carro, claro, puxado a cavalos, né? Entra na charrete junto com ela, e nesse momento ela começa a ficar assustada, porque ela fica pensando, meu Deus, as pessoas vão ver, o que vão falar de mim, vão achar que eu tenho um caso e blá, blá. E ele sente o incômodo dela, e nesse momento ele tem um clique na cabeça dele, e ele começa a desvairar. Né? E aí nesse momento é um momento super triste da narrativa, porque a gente observa que o nosso protagonista Rubião começa a adoecer, mentalmente ele começa a adoecer. A Sofia fica desesperada, são os piores momentos da vida dela, dentro do carro junto com ele, e ele querendo dizer como se eles tivessem um caso, um encontro amoroso de fato. Ela fica preocupada porque o concheiro pode escutar e pode contar para os outros. Os cocheiros, me parece que são bem fofoqueiros na época, em virtude de todas as obras. Então ela começa a ficar extremamente incomodada com essa situação, e eis que finalmente ele sai, né, do carro, e a partir dessa data ela começa a evitá-lo. Por quê? Ela começa a perceber que ele não está bem. Não só ela, mas todas as outras pessoas que convivem com ele, e nós temos ali a sanidade mental do Rubião indo ladeira abaixo.
né? Ele vai piorando cada vez mais. Em contrapartida, a Sofia também fica meio confusa, porque ela não tem mais o olhar admirador do Carlos Maria, que vai se casar, por exemplo, não tem mais aos pés de si o próprio Rubião, e ela tem que se contentar apenas com seu marido, ou talvez com um ou outro olhar mais furtivo, né, em relação a ela. Nós temos momentos, inclusive, que são narrados para nós, como momentos em que ela tem que ficar em casa porque está chovendo, por exemplo, e ela se sente sem vida nesses momentos, porque ela também precisa desse olhar do outro para ela se reconhecer, para ela ter uma identidade, para ela se estabelecer. E aí o tempo passa, todo o dinheiro do Rubião acaba se desfazendo, né, virando pó, virando nada, porque a sociedade com palha é desfeita, eles liquidam os negócios. O Rubião não é um negociante, ele nunca foi, né, um comerciante, então ele não tem tino para os negócios, ele também não está de posse do seu juízo perfeito, então todas essas questões vão diminuindo o capital dele. E eis que nós chegamos a um momento em que o Rubião não é mais reconhecido como ele era na sociedade, porque ele não tem dinheiro mais na quantidade que ele tinha e porque o seu juízo está afetado. Então todos aqueles pretensos amigos dele vão se afastando. O próprio Cristiano, a própria Sofia se afastam. E aí a gente tem a inserção de uma personagem diferente, né, que é justamente prima do Carlos Maria. Então a relação, né, que se estabelece é sempre uma relação de parentesco, mas também alimentada pelos casamentos que são realizados entre eles. E aí essa prima, que é a dona Fernanda, que é vinda do Sul, o marido dela é um dos ministros do governo e ela se compadece da situação do Rubião, porque ela o conhece já nesse momento de início dos delírios dele, né, de desvario dele. E aí, quando ela pede para que contem a história dele, certo? Ela fala assim, não, mas espera aí, a gente precisa cuidar dele, não é possível. Sofia, você era tão amiga dele, eu sei, né, porque ele já nos contou em algumas ocasiões, você e o seu marido, a gente precisa fazer alguma coisa. E eles realmente decidem por abrigá-lo, primeiro, na casa dela, e depois, como eles veem que a progressão da doença é muito intensa, eles acabam por interná-lo, né, num local específico para cuidado mental. E durante todo esse período, então, a única que realmente se compadece dele é a dona Fernanda. A Sofia não está nem aí para o Rubião. Num determinado momento, ela até chega a considerar, poxa, essa loucura dele com certeza é proveniente desse amor que ele nutriu por mim durante todo esse tempo e eu nunca consegui correspondê-lo. Mas só, não passa disso, né? Dessa reflexão bem rápida. Ela não tem o menor remorso, ela não tem culpa, ela não sente nada em relação a ele. Quem fica sempre instigando a Sofia para pelo menos se interessar minimamente pelo Rubião é a dona Fernanda. E eis que alguns dias depois, né, alguns dias não, um tempo depois, em que ele está sob cuidados médicos, já com a perspectiva do médico de tratá-lo, de fazer com que ele fique bom, parece que o Rubião recupera, né, toda a sua consciência, toda a sua lucidez e decide ir embora. E ele escreve para o Cristiano, olha, eu gostaria muito de ir embora daqui, eu quero voltar para Barbacena, não quero mais ficar aqui, eu já estou bom, já estou curado. Só que o Cristiano está envolvido com negócios familiares e tudo, ele está meio, né, ocupado demais para tomar conta do seu amigo. E aí, de repente, ele falou assim, tudo bem, eu vou falar com o médico, daqui a um mês a gente te tira daqui, pode ficar tranquilo. O médico, na verdade, fala que ele precisa de mais 2 meses de tratamento. Só que, simplesmente, o Rubião foge, vai embora, ele e o Quincas Borba vão para Minas, voltam para Barbacena. Quando ele chega em Barbacena, ele volta da maneira como ele saiu. Ele é um ex-professor só. Não que ele seja um ilustre desconhecido, porque é uma cidade muito pequena, todo mundo se conhece, mas ele não tem esse nível de influência que ele possuía, na corte. Só que na cabeça dele, na imaginação dele, ele é um imperador.
ele é chefe de exércitos, ele é extremamente conhecido, desenrolam tapetes vermelhos por onde ele vai passando, ele dá ordens, ele manda e desmanda. E claro que as pessoas se assustam com isso, porque as pessoas viram ele saindo de lá ação, e quando ele volta completamente fora da casinha, né? Então se assustam, se afastam, pessoas que o conhecem da vida inteira, né? A comadre dele, inclusive, se afastam dele, e o final do Rubião é extremamente triste, porque ele morre sozinho, né? Sem amigos. O nosso cachorro, Quincas Boba, morre pouquíssimo tempo depois, porque ele também não tem ninguém que não seja o próprio Rubião por ele. É interessante que durante todo esse período aí, né, desde o primeiro momento em que eles se tornaram próximos, amigos, vamos dizer, talvez até por obrigação por parte lá do Rubião, mas desde esse primeiro momento até o final da vida do Rubião, o Quincas Boba esteve sempre ao seu lado, sempre de maneira extremamente respeitosa e fiel. E aí, aquela análise, né, que eu comentei com vocês, o fato da gente ter a verdade no animal. Os seres humanos racionais, tão apropriados da sua própria racionalidade, tão se sentindo importantes a partir dessa característica, em virtude de todas as relações sociais, são extremamente falsos. Já o animal que é despojado de todas essas questões é extremamente verdadeiro e fiel, né? Como eu disse, mesmo eles estando com fome, quando eles vão para Barbacena, eles passam a noite na rua sem terem comido nada. É interessante que o Machado de Assis fala para a gente que para o Rubião tudo bem estar sem comer nada, porque a imaginação dele nutre ele, é como se ele tivesse se fartado num grande jantar. Mas o coitado do Quincas Boba cachorro não tem esse recurso da imaginação. Então ele sofre com fome, ele está muito magrinho, ele está velhinho, ele está mal cuidado, totalmente diferente de quando o Quincas Boba pessoa cuidava dele e durante toda a sanidade lá do Rubião também, né? Porque inclusive uma das prescrições do Quincas Boba, a pessoa, era de que o Quincas Boba cachorro tomasse banho toda semana, era coisa que ele detestava, mas que ele fosse banhado toda semana, porque ele podia viver dentro de casa. Com o Quincas Boba ele dormia na cama, né? Com o Quincas Boba. Para o Rubião já não, ele podia às vezes entrar em casa, mas ele dormia fora, né? No quintal. Mas a questão é que eles sempre estiveram muito próximos. Então, se a gente pudesse fazer assim uma análise bem sintetizada do que é a obra, a gente poderia dizer o seguinte, de forma muito triste, inclusive, a gente poderia dizer o seguinte: é uma obra que retrata da maneira mais fiel possível como as relações sociais se estabelecem. E essas relações, tanto amorosas quanto afetivas, de uma forma geral, porque a amizade também é afeto, né? E não propriamente afeto estar relacionado com isso, mas a questão do coleguismo, simplesmente, né? Do fato de você ter alguém que vá na sua casa todos os dias, por exemplo, para almoçar ou jantar com você, mas que não estabeleceu vínculo nenhum com você. Esse vínculo era fictício, era superficial, era falso, justamente porque essas pessoas poderiam se beneficiar de alguma forma. A partir do momento que o benefício não existe, ou a possibilidade do benefício não existe mais, todas as relações são cortadas e você se transforma em nada dentro da sociedade, exceto para o Quincas Boba. Para o Quincas Boba, o Rubião era o centro do universo dele. Isso é muito legal, né, da gente observar. É muito bonito e é muito legal, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque a gente tem um avesso dessa história, que são essas relações humanas super precárias, né, super falsas, super superficiais, de fato. É isso que a gente vai observar. É a síntese mesmo, assim como todas as outras obras do Machado de Assis, que retratam o realismo, é a síntese mesmo de tudo aquilo que a gente estuda no realismo. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Me deixem saber aqui nos comentários de vocês também, inclusive, se vocês tiverem alguma crítica ou alguma sugestão para que façam para mim, fiquem à vontade, falem comigo e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Obrigada, tchau, tchau!